Visualize um pregão de alto volume ou um banco remoto. O ambiente é caótico, movendo milhões em segundos. Profundamente dentro desta rede, um terminal antigo é invadido. Um script de execução sigiloso começa a ser executado. O malware tenta se propagar pela rede local para achar os servidores centrais. Porém, de imediato, ele se choca contra uma defesa estrutural automatizada e intransponível. Vamos congelar a imagem aqui e ver a engenharia que parou isso. Em redes financeiras distribuídas, confiar em redes privadas virtuais de acesso remoto tradicionais, ou VPNs, é uma responsabilidade sistêmica. Uma rede privada virtual cria uma conexão segura e criptografada sobre uma rede menos segura, como a internet. Sobreviver a uma invasão ativa em um escritório remoto não depende de sorte ou velocidade de reação. É construir um modelo de engenharia para isolar ameaças na hora que aparecem. Este diagrama mostra a topologia padrão de hub and spoke das VPNs antigas. As unidades físicas das filiais se ligam ao hub central do data center por meio de canais abertos contínuos. O defeito intrínseco é a confiança implícita. Após a autenticação, o túnel acende em verde, permitindo acesso total ao núcleo central. Caso um atacante comprometa uma credencial isolada em uma unidade remota, ele obtém exatamente o mesmo nível de acesso confiável. Note como a ameaça ignora o firewall de perímetro, se dividindo para infectar nós de servidores críticos próximos. Essa movimentação lateral provoca consequências regulatórias instantâneas. A exposição de dados pessoais viola rigorosos padrões de conformidade como o PCI-DSS e a LGPD. PII, ou informações de identificação pessoal, é qualquer dado usado para identificar um indivíduo. PCI-DSS é o padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento para dados de portadores de cartão, enquanto LGPD é a Lei de Privacidade de Dados do Brasil. Firewalls de perímetro dão uma ilusão de segurança. Eles são cegos para ameaças laterais dentro de zonas confiáveis. Equipes de resposta gastam horas rastreando invasões em logs, enquanto os sistemas ficam vulneráveis. A arquitetura de rede que permite acesso irrestrito com base em um único login já nasce com falhas de projeto. Para corrigir isso, começamos na camada de transporte físico, usando o dispositivo Sophos SD-RED. SD-RED significa Dispositivo Ethernet Remoto, definido por software. Este hardware cria uma camada de transporte criptográfica segura, roteando o tráfego por túneis de certificado X559 autenticados. X559 é um padrão que define o formato dos certificados de chave pública. Cada pacote de dados que retorna ao data center central é bloqueado usando criptografia AES de 256 bits. O padrão avançado de criptografia é um bloco cifrador simétrico usado por governos e organizações para proteger dados sensíveis. Para a implantação, esses dispositivos usam provisionamento zero-touch. As unidades filiais podem ser ativadas de forma segura, sem a necessidade de um engenheiro de rede ir fisicamente até o local. A arquitetura também oferece recursos integrados de SD-WAN. A Software Defined Wide Area Network é uma arquitetura que administra a conexão através de vários links para otimizar a performance. Isso garante tolerância a falhas com balanceamento de carga automático e transições sem impacto entre os links da WAN. No data center central, esta camada de transporte criptografada é ancorada pelos appliances de firewall Sophos, especificamente a série XGS. Esta arquitetura integra escritórios de filiais físicas, instâncias de nuvem pública na AWS ou Azure, e o data center local sob um protocolo de roteamento único e coeso. A arquitetura de filial SD troca as conexões de filial manuais e frágeis por uma camada de transporte segura, automatizada e criptografada. Com a camada física segura, passamos para o controle de acesso. Isso exige a implementação de acesso à rede de confiança zero, ou ZTNA. O acesso à rede de confiança zero é um framework de segurança que requer que todos os usuários sejam autenticados e autorizados antes de lhes ser concedido acesso a aplicativos e dados. Isso ilustra o mecanismo central do ZTNA. Os usuários recebem acesso exclusivamente a aplicativos específicos, nunca à rede subjacente. Note o pulso de varredura. O ZTNA exige verificação contínua de identidade e saúde do dispositivo antes e durante a sessão. Isso gera microsegmentação. A rede se divide em células isoladas, encapsulando e selando individualmente aplicações financeiras críticas umas das outras. Se um invasor roubar uma credencial ZTNA, ele só ganha visibilidade naquela única aplicação autorizada. O restante do ambiente bancário central permanece completamente invisível. Para o usuário final,
Isso proporciona uma experiência contínua. Eles obtêm acesso direto e transparente às aplicações necessárias sem interagir com clientes VPN desajeitados. Do ponto de vista da engenharia, o Gateway ZTNA se integra diretamente ao sistema operacional do Firewall Sophos, eliminando a necessidade de hardware de gateway autônomo separado. O ZTNA altera completamente as regras do jogo. Restringir o acesso a aplicações limita as credenciais comprometidas a anomalias localizadas em vez de violações sistêmicas. Mesmo com controle de acesso rigoroso, endpoints podem executar código malicioso. É por isso que a arquitetura emprega um mecanismo de defesa ativo e autorreparável chamado Sophos Synchronized Security. Esta imagem representa o pulso de segurança, um ciclo de telemetria contínuo e em tempo real entre o endpoint da filial e o firewall central. Observe o que acontece quando uma ameaça sofisticada de dia zero ignora a detecção inicial. O status do endpoint sobe instantaneamente para um padrão de alerta errático. O firewall recebe imediatamente o status de batimento comprometido pela rede, e sua resposta ativa derruba dinamicamente todo o acesso à rede para o host comprometido, isolando-o completamente. Ao mesmo tempo, o firewall inicia a proteção contra movimentação lateral. Ele comanda todos os outros endpoints íntegros na mesma rede local a rejeitarem ativamente qualquer tráfego vindo da máquina infectada. Uma rede local é uma rede de computadores que interconecta máquinas dentro de uma área limitada. Todo este protocolo de contenção é executado em milissegundos, parando o ataque sem intervenção humana. O firewall usa feeds de NDR e XOps para realizar análises profundas e baseadas em inteligência artificial de anomalias. A solução de segurança de detecção e resposta de rede monitora todo o tráfego da rede para identificar e reagir a ameaças cibernéticas existentes. Aqui vemos o painel central do Sophos, exibindo exatamente o que a equipe de engenharia de segurança vê durante um evento de contenção automatizado, alertas imediatos e status de risco preciso do dispositivo. A segurança sincronizada substitui os protocolos de rede que são passivos por um sistema autônomo que se autocura, operando em uma velocidade superior aos tempos de resposta de um ser humano. Dando um zoom out de um único ramal remoto, precisamos abordar a macrogestão desta complexa arquitetura global. Todo este controle é feito pelo Sophos Central, que é uma plataforma única e unificada de gerenciamento na nuvem para todos os seus firewalls, o acesso ZTNA, os endpoints, os switches e dispositivos SD-RED. Ele fornece orquestração de apontar e clicar para construir redes de sobreposição SD-WAN complexas e de malha completa em minutos, em vez de horas. Esta interface permite que engenheiros de rede monitorem a saúde geral da rede, analisem insights de tráfego e revisem respostas ativas a ameaças a partir de uma única tela. Também permite gerenciar firewalls em grupo, enviando políticas e atualizações para centenas de filiais juntas. Este painel destaca relatórios centralizados. Ter acesso instantâneo a dados específicos de CPU, segurança e política é essencial para manter a conformidade e gerar trilhas de auditoria limpas. Essa visibilidade que é centralizada é pareada com a inspeção XSStream TLS, versão 1.3, que descriptografa e escaneia o tráfego para eliminar pontos cegos em toda a rede distribuída. Controle arquitetural real exige dominar a complexidade da rede global por uma interface de inteligência acionável. Executar confiança zero nesta escala exige um parceiro de engenharia estratégico. A SN Informática é a parceira de engenharia principal para a implantação das arquiteturas Sophos SD Branch, que são adaptadas especificamente para o setor financeiro. Como um provedor de serviços gerenciados que é verificado, a SN Informática mantém uma integração técnica profunda com todo o ecossistema Sophos. Além disso, eles oferecem serviços de detecção e resposta gerenciadas, MDR, apoiando a infraestrutura automatizada com caça contínua a ameaças por especialistas humanos. Pare de reagir aos incidentes de borda que são inevitáveis. Comece a projetar de forma proativa a prevenção sistêmica. Inscreva-se em nosso canal para inteligência técnica semanal e, por favor, comente abaixo com suas perguntas específicas de arquitetura.